de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Cross, justamente porque eu deixei em haver, ou mesmo não consegui gravar aqui pra vocês, um vídeo dedicado ao Corinthians, né? Já que foi campeão da Copa do Brasil, acho que eu tenho que fazer esse vídeo, infelizmente. Não vai ser um vídeo doloroso, não vai ser um vídeo assim muito difícil de se fazer, justamente porque eu vou reagir ao vídeo do Cross, que é o corintiano ferrenho, que obviamente que soltou um vídeo após o título do Corinthians. Então, o ano do Corinthians, apesar de conturbado nos bastidores, obviamente foi muito glorioso em títulos, conquistando o estadual, que é o Paulistão, e também a Copa do Brasil. Não sei se isso consegue realmente mascarar todos os problemas que o Corinthians vive. Se eu não me engano, o vídeo que eu vou reagir é de 6 dias atrás, que né, foi domingo passado, ou melhor, retrasado, porque eu tô gravando esse vídeo aqui já na terça-feira, segunda-feira de manhã. Então, se eu falar domingo passado, não é ontem, é domingo o anterior. E o Cross já soltou também outro vídeo, acho que comentando um pouco sobre a administração do Corinthians. E aí depois eu vou pelo menos ver o vídeo do que se trata o assunto. E talvez eu traga aqui para vocês também um pouco sobre, porque realmente comentar sobre Corinthians é algo interessante. Não só sobre Corinthians, mas também todos os times paulistas, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, são times interessantes, são times que sempre tive mais contato. Então sempre quando algo acontece envolvendo esses clubes, eu quero aqui trazer para o canal. Mas e você, corintiano, que já gritou, já soltou a voz, já comemorou, será que já passou a celebração? Ou ainda está aí viva dentro de vocês? Eu tenho certeza que deve estar, porque não só o fato de conquistar a Copa do Brasil foi algo interessante para o Corinthians e muito bom, mas também zoar os rivais, principalmente o Palmeiras, que teve um alto investimento. Acho que todo mundo já sabe e reconhece a boa organização, que é o Palmeiras nos seus bastidores, mas quando isso não se reflete em título, e você vê uma situação do Corinthians que nos bastidores vai de mal a pior, mas dentro de campo entrega e demonstra resultado, é o lance do futebol, é o lance da rivalidade. Você tem que zoar mesmo, não tem que ficar acanhado por isso. Bom, vamos lá, vamos pro vídeo. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. A minha voz amanhã não tem, então vou aproveitar o último sabuguinho de energia que eu tenho para falar com vocês hoje, porque amanhã eu não tenho voz. Mas valeu cada pontinho de vitalidade, cara. Valeu cada pontinho de vitalidade para ver essa raça imunda que fecha com a torcida mais porca e teatral do Brasil, que lambe os bagos do palmeirense, chorando no Maracanazo preto e branco, o de verdade, o colossal de Itaquera, não esse átomo que é o Vasco perto da nossa história. Obrigado, Vasquinho! Átomo, pequeninos! Obrigado por 2000! Obrigado por 2012! Obrigado por 2025! Eu gosto do Vasco. Louco é quem não gosta. O corintiano que não gosta do Vasco é maluco. Porque sempre que esses pequeninos aparecem no nosso caminho, a gente vence e a gente tem título. Cara, de fato, o Vasco é realmente uma mãe pro Corinthians, né? Porque acho que a situação, o lance que eu sempre vou lembrar vai ser aquela de 2012 do Diego Souza, que poderia simplesmente acabar com o sonho do corintiano da conquista da Libertadores / Mundial, mas Diego Souza, que atuava pelo Vasco na época, teve a infelicidade ou não conseguiu realmente fazer o que deveria, que era fazer o gol e tirar logo essa oportunidade do Corinthians de não conseguir esse Mundial. Mas infelizmente, Corinthians é o último time brasileiro a ter realmente o Mundial, e glórias e louros a eles. Mas o Vasco é realmente uma mãe, tendo o Maracanã lotado. Eu tinha até discutido, eu acho, em algum dos shorts meus, sobre um comentário de possivelmente um vascaíno falando: você tá maluco de que o Corinthians vai ir para um campo neutro, é um Maracanã lotado com vascaíno. Cara, tem diferença quando você coloca um jogo no Maracanã
que não é a sua casa, independente da quantidade de torcedores, quando você joga realmente em casa. É tipo o Corinthians não conseguir jogar em Itaquera, o jogo deles, e jogar no Morumbi. Por mais que tenha a torcida a seu favor no lance de maior lotação de corintianos, não é a mesma coisa que você jogar em casa, no caso do Corinthians, em Itaquera. E do Vasco eu acho que aconteceu a mesma coisa. Se o Vasco tivesse jogado no São Januário, talvez o resultado fosse diferente, justamente porque a casa do Vasco é o São Januário. Mas assim, quando os seus representantes pensam mais no bolso do que realmente no futebol, o resultado é esse, né? Com certeza, dirigentes do Vasco conseguiu assim uma boa renda, já que conseguiu jogar destinar o jogo no Maracanã, e é onde comporta mais público. Mas o título ficou para quem? O título ficou pro Corinthians. Justamente porque não tem aquele pensamento certeiro de que, cara, vamos não pensar no dinheiro e vamos pensar no resultado, mas enfim, Corinthians superou o Vasco mais uma vez, o que eu acho que não foi nenhum tipo de adversidade. Obrigado, Vasco! E eu quero falar umas coisas também, que no jogo de ida, desculpa, Mateuzinho, eu te amo, meu velho, mas não dá pra morrer comigo isso. Pra mim, Mateuzinho, o melhor da partida, tá? Memphis fez o dele, Yuri fez o dele. Pra mim, Mateuzinho, o melhor da partida. Disparado. E antes de eu falar do Mateuzinho, no primeiro jogo, eu tô gastando o resto da minha voz aqui, rapaziada, porque amanhã não tem mais nada. Vou me encerrar o ano, o último 10º, graças a Deus, com muita felicidade. Obrigado, meu Deus, tudo é por ti, meu Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela minha família, pela minha saúde, pelo título do Coringão. Obrigado, meu Deus, tudo é por ti, tudo é graças ao Senhor. Obrigado, obrigado. Como é bom ser corintiano. Pra bom, pra ruim, como é bom, meu Pai. Obrigado, obrigado, Deus, obrigado. No jogo de ida, e vocês têm que respeitar, tá? O Ante, que tava aí secando, e agora veio assistir, você tem que respeitar quem entende de bola. E o pai, modéstia à parte, o ano todo falando tudo o que ia acontecer. E eu vou fazer esse edit, tá? Aconteceu. No primeiro jogo eu falei, o Corinthians, teve até corintiano, que aliás, deixa eu falar uma parada, teve corintiano cuzão, tem corintiano que é cuzão, eu preciso dizer, que no jogo de quarta, eu desisti, desanimei, perdi a esperança, vai tomar no seu cu! Você não merece estar com a gente comemorando hoje, porque você é frouxo. Essa porra aqui, ó, é pra quem tem coração, filho. Não é pra frouxo, não. Mas desanimei com esse jogo. Vai se fuder. Eu falei. Quem acompanha esse time sabe que esses caras não jogaram o que podia na arena. Porque não podiam ficar de fora do jogo de hoje. E nos primeiros minutos, vocês viram que o Corinthians foi pra cima. Vocês viram o próprio Mateuzinho saindo a partida inteira, coisa que ele não fez em nenhum momento no jogo de ida. Eu acho que duvidar mesmo da capacidade do Corinthians é algo que durante os anos já se comprovou ser realmente muito ruim e mesmo assim precipitado. Sobre a avaliação do time em si, eu acho que isso, obviamente, o Cross consegue fazer melhor do que eu, porque ele é corintiano, então eu não entendo muito bem a capacidade total dos jogadores que ali estão. Eu sei algumas peças, se o Yuri Alberto minimiza os seus erros, é um centroavante muito conclusivo. O Memphis, a gente sabe que quando precisa, ele consegue destituir mesmo e virar um jogador fora da curva. Mas eu não sei, até eu que sou, entre aspas, anticorintiano, sabia que esse jogo no Maracanã era muito perigoso, porque o Corinthians, eu acho que ele consegue atuar muito bem quando as coisas estão adversas ou mesmo não estão a favor dele. Foi assim com a Libertadores, foi assim com o Mundial. Então, o time do Corinthians como um todo, eu acho que é como se fosse uma filosofia de quando você entra lá, parece que os jogadores já conseguem se adaptar a isso, de que quanto mais a adversidade é maior, mais parece que o time entrega, ou mesmo mais o time consegue jogar. Então, até eu, isso vocês podem resgatar no vídeo que eu fiz
pré-viagem, né? Porque eu realizei uma viagem e tal, então por isso que os vídeos da semana foram destinados a outro conteúdo. Eu falava que esse jogo do Corinthians, essa final, tava muito mais propensa ao Corinthians ser campeão do que o Vasco. E acabou acontecendo. Porque justamente o Corinthians cresce muito nesses tipos de situação e só bobo ou não entendedor de futebol que não consegue ver isso com tanta claridade. Porra! Sejam corintianos, caralho, vocês. A grande maioria escutou o que eu falei. Nos Instagram, o Fernando vai fazer esse corte. Os anti que não entende nada de bola. Então eles não jogaram nada porque que estavam com medo de tomar amarelo? Sim, burro! Por isso não jogaram. Você não entende nada de bola. E tem que respeitar quem entende. Porque jogaram hoje e cozinharam o Vasco com aquela torcidinha deles lá dentro. Como é gostoso ver essa torcidinha desse átomo choramingar e viver na desgraça, que é o que eles merecem. Porque conseguiram chegar numa final e estavam querendo peitar, achando que são grandiosos. Perdem no gramado, perdem na torcida, perdem em tudo. Meu freguês! Respeitem o Corinthians, tá bom? Respeitem. Vocês, esse técnico aí, todo torto de vocês, vão ficar mais 15, 20 anos pra ganhar um título. Fracos! Eu acho que o que deixa o Cross muito mais animado e incentivado a fazer esse vídeo, não só pela conquista do Corinthians, é que ele tem alguma... Tipo, essa situação da final tem algumas peculiaridades, principalmente pra ele, porque o Cross odeia o Diniz, e o Diniz era o técnico do Vasco. O Vasco tem aquela união com o Palmeiras, então isso já dá um ânimo realmente maior para o Corinthians nessa situação. Então, tudo o que em volta fique evidente sobre esse título é muito mais zoação e gastação em cima daqueles que não concordam ou não vão de acordo com o que é a filosofia do Corinthians, do que realmente o título em si. Isso é só uma demonstração de que por mais que o Corinthians esteja realmente numa zona, numa bagunça, ainda consegue realmente entregar de uma maneira totalmente diferente e entregar com títulos e resultados. Só que eu, sendo uma pessoa que não sou corintiano e olho tudo isso de fora, eu encaro mais isso aí como um desespero, porque eu acredito que o Corinthians conseguiu ser campeão da Copa do Brasil justamente com o apoio ensurdecedor da sua torcida. O que conseguiu realmente conquistar esse título não foi o time do Corinthians. Para mim foi a torcida do Corinthians que em peso consegue realmente se mobilizar e empurrar o clube para as conquistas. Mas é aquela, se as coisas não se acertarem, se as coisas não melhorarem, o ano que vem vai ser mais um ano de assim, desespero, agonia, sofrimento. Ah, mas pode sofrer e de repente conquistar os títulos. Cara, isso aí não acontece todo ano não, tá? Não é assim que funciona, não. O ano que vem a gente vai ter de novo aquela famosa disputa de títulos entre Flamengo e Palmeiras. O Corinthians ou os outros times que estão na briga, que são totalmente desorganizados e zonas completas, vão talvez beliscar uma conquista ou outra. Mas assim... você consegue olhar para o time do Corinthians, para a diretoria do Corinthians, para a organização do Corinthians e falar, pô, ano que vem tem tudo a melhorar? Sendo sincero, cara, eu tenho certeza que não. Fracos! Parabéns a todos os corintianos que quando chegaram lá, tomaram espaço pra eles, comprando ingresso que nem tava à venda pra nós, mas compramos. E os vascaínos, tira isso daqui, tiveram que tirar com a polícia e ainda foram pro setor visitante, se fuderam no próprio Maracanãzinho de vocês. Pra aprenderem a respeitar o que é torcida protagonista de verdade. Não é essa porcaria que vocês fazem, não. Nem bandeira sabe fazer, tudo torta, desenho feio pra porra. Respeitem os de verdade. Preto e branco no Brasil é um. Depois vem todo o resto. Essa é a verdade. Tá bom? Vocês cercadores aí, tudo fudido, vão porcadinha. Porque assim...
Me nojou, desculpa, eu nem tinha tanto desprezo assim, mas me nojou ver vascaíno chupando a rola de palmeirense. Qualquer torcida, torcedor que faça conchavo com a torcidinha verde de teatro tem uma coisa só, que é o que o Vasco tem, que é mais é que se fuder e ver a gente levantar o caneco lá no Maracanã. É isso. Chupa, caralho! Ai, como é bom desabafar o ano inteiro ouvindo merda de time médio, pequeno. Puta merda, como é bom por um momento voltar a ser soberbo nessa porra. E foda-se, corintiano, que não... Você comemora agora, caralho. Esses caras, se fosse a gente perdendo hoje, iam estar humilhando a gente. Perdeu pro Vasco, perdeu pro Diniz. Não é isso? Não perdi pra esse fraco desse Diniz, técnico horroroso. Corintiano que pede Diniz no Corinthians, eu prefiro o Dorival por 5 anos do que porra de Diniz. E principalmente, mais uma vez, o átomo do Vasquinho ficando no nosso caminho e dando mais um título pra gente. E retiro o que eu disse, vai passar já já isso aqui, porque eu vi muita lambeção pra porcada, mas quem não gosta do Vasco é maluco. Porque são os nossos maiores fregueses que nos dão título e que tomara que os próximos anos venha o Vasco de novo. Falo mesmo, foda-se. Pronto. Não, o Kroos, assim, fora da curva, fora da curva. Mas, de fato, o Vasco tem sido uma mãe pro Corinthians. Eu não vou dizer entregou, mas entregou. Esse título tinha total capacidade de conquista, dado a diversidade que o Corinthians tinha, já que o Vasco estava jogando em casa, com maioridade de torcida, coisa parecida. Mas eu acho que isso acabou comprovando que a torcida do Vasco é realmente minúscula. Eu aqui também quero mais que se foda os vascaínos. Então, a torcida do Vasco é minúscula. O Vasco não consegue empurrar, a torcida, pelo menos do Vasco, não consegue empurrar nada no seu time. O time é ruim, é uma porcaria, o técnico é ruim. E eu não tô falando isso revoltado no sentido de querer melhoria pro Vasco, não. Porque pra mim eu quero mais é que o Vasco se foda. Então, vai, timeco. Torcida de bosta, então esses... Cara, é foda, eu falei que essa final de Copa do Brasil, pra mim, eu queria mais é que os dois times se fudessem. Mas, assim, quem perder pra mim seria bom. Porque se o Corinthians perde, eu zoaria o Corinthians até umas horas. E se o Vasco perde, que no caso foi o que aconteceu, eu vou zoar o Vascaíno até morrer. Tipo, todos os 3. Assim, torcida, assim, que é muito grande, né? Todas as 3 pessoas que torcem pro Vasco, 3, 5, assim, sabe? Em média, talvez 10 pessoas. Então, você que é vascaíno, depois da lambança que seu time fez de realmente permitir que o Corinthians fosse campeão mais uma vez, num ano que o Corinthians estava todo fodido, todo desorganizado, investigação policial, e ainda vocês vão lá e conseguem perder pro Corinthians. Parabéns, Vasco. Parabéns. Vocês são ridículos. Corinthians conseguiu igualar essa partida já nos primeiros minutos, coisa que eu tinha falado pra vocês que ia acontecer, coisa que o Corinthians não jogou no primeiro tempo, sim, por causa dos amarelos, sim, jogaram com medo. E como eu falei que ia ser, foram pra cima do Vasquinho, porque sabem que o Vasquinho não é porra nenhuma. E foda-se. Foram pra cima e foram homens. Honraram isso aqui, ó. Isso é honrar o manto. É ir pra cima, porra. Não importa onde. Foram recepcionados na saída do CT pela torcida, tá? Tira o chapéu mesmo. Você pode dizer o que você quiser dos caras da Gaviões, mas os caras estão lá. Faça chuva, faça sol. Foram recepcionados no portão do CT. Chegaram no Rio, tinha fiel Rio de Janeiro. Chegaram no hotel, pareciam que estavam em São Paulo. Isso é Corinthians, porra. Tem que respeitar. Foram lá e fizeram um jogo digno de Corinthians. Encenaram na hora que tinham, cozinharam o jogo na hora que tinham, e mesmo com 9 minutos de acréscimo até o Vasco empatar, não conseguiram. Porque são minúsculos. Porque são ruins. Além de que o Vasco é ruim. Se você for parar pra pensar o que foi essa partida, o Corinthians era pra ter feito 3-0 no primeiro tempo. É que o Yuri inventou. Mas no final, vai com o gol deles, era pra ser 3-1. Não era nem 2. Porque o Vasco, mais uma vez, claras de gol, o gol e o chute que o Ryan dá ali no Hugo, que ele defende.
Eu acho que o Vasco, assim, oferecer realmente perigo ao gol do Hugo ou mesmo ao Corinthians foi algo minúsculo mesmo, de fato. Já que o Vasco estava jogando, entre aspas, eu vou sempre colocar entre aspas, que era em casa, porque igual eu penso, acho que o Vasco deveria ter mandado esse jogo lá no São Januário, não sei por que não mandou, talvez porque no Maracanã cabe mais pessoas e tomaram no cu. Mais pessoas chorando por um título que não veio. Ai, 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 isso aí é muito bom, cara. Isso é muito bom. Mas, enfim, o Vasco realmente não conseguiu dominar a partida por completo. O Corinthians muito mais volumoso dentro de campo, com muito mais volume de jogo, mais se propondo realmente a conquista do placar ou conquista do jogo. Então venceu o melhor time. Não tem o que se falar desse jogo de Corinthians e Vasco. Sempre vai ter aquelas polêmicas de arbitragem. Mas se a gente for realmente analisar o jogo dentro de campo, cara, o Corinthians foi muito mais pra cima do Vasco do que o contrário. Então, você, torcedor vascaíno, ou mesmo os antes corintianos, acho que temos que dar o braço a torcer e reconhecer que o Corinthians mereceu esse título. Não sei se a gente vai querer colocar a incompetência do Vasco em cima disso, o próprio Cross coloca, então a gente pode realmente utilizar isso como desculpa, mas o Corinthians foi superior e muito em cima desse time fraco, minúsculo, atômico de pequenininho, tá? Atômico Vasco, que não oferece perigo a ninguém. Ai, 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 Vasco. Então tem que dar valor aos caras hoje. Hoje, meu amigo corintiano, é dia de comemorar. Terminar o ano bem, Réveillon, ó. Caralho, tem gente verde do outro lado que vai ter um Réveillon bosta. Tão mordidos, tão putinho com o Colossal de Itaquera. Tem que respeitar, caralho. Então esse foi o vídeo do Cross, totalmente exaltado e obviamente muito feliz com esse resultado do Corinthians. Igual eu falei, esse vídeo que ele soltou foi, acho que logo após a final da Copa do Brasil, então meio que estamos atrasados desse vídeo de reação pelo menos 6 dias, é tempo pra caramba, mas como eu também já tinha falado pra vocês no começo do vídeo, eu tinha que, obviamente, fazer um vídeo sobre essa conquista do Corinthians, porque a competição é muito importante para o Brasil, e, infelizmente os únicos finalistas eram Vasco e Corinthians, e pra mim quem perdesse seria zoado, obviamente quem ganhasse seria algo ruim. Aconteceu que foi o Corinthians, e foram 2 títulos esse ano. O Corinthians realmente conseguiu angariar um negócio bem interessante. Mas é aquela, né? Será que o ano que vem vai continuar essa bagunça? O ano que vem ainda o Corinthians vai conseguir conquistar títulos mesmo estando numa completa zona que é a organização do Corinthians? Não sei, cara. As coisas realmente tendem... Eu ia falar tendem a melhorar, mas será que tende a melhorar mesmo? Não sei, cara, não sei. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal para ajudar. Estamos crescendo, estamos subindo. Queria logo chegar logo a esses 1000 inscritos, mas tá difícil. Mas a gente chega lá. Dê like nesse vídeo, caso você queira. Compartilhe o vídeo também. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Eu tô de volta. Vamos gravar vídeo pra caramba. Falou!